Fala turma, como é que vocês estão? Estamos iniciando mais um bate-papo e agora tendo a honra e a presença do Tiago Caetano, que vai falar sobre coisas bem legais e até sobre conceitos que não são muito divulgados. Eu estava até fazendo a pesquisa, Tiago, e tem muita coisa boa, muita coisa que pode ser aproveitada para o nosso dia a dia e para uma das questões que a gente vai abordar daqui a pouco, que é ver o tempo de outra maneira. Como é que você tá? Tudo em ordem? Seja bem-vindo. Obrigado, tudo em ordem. É um prazer estar aqui hoje para poder trazer esse conhecimento para todos. É uma honra aceitar seu convite. E eu espero que o pessoal goste do conteúdo, se conecte também com ele, se abra para aprender algo diferente. Vai ser muito bom hoje. Ai, nós vamos falar aí como mudar a sua visão de mundo. O Tiago, que é terapeuta, está sempre falando aí das questões de lei do tempo, leitura das pessoas, sistema de crenças, falando do tempo cósmico. O Tiago, conta pra gente como é que você chegou aí até o movimento Kim, como é que ele apareceu na sua vida? Cláudio, foi um processo bem interessante, porque eu estava num momento bem decisivo da minha vida, e foi em 2019, né, a gente não tinha nem passado pela pandemia ainda, né, quando eu me conectei com o Kim. E nessa conexão com quem foi através do curso do Edu Infinitando. Ele é um dos maiores do movimento sobre o Kim, sobre o sincronário aqui no Brasil. E acessando o conteúdo dele, os vídeos no YouTube, depois eu comprei um curso dele também. Eu tive mais acesso ao meu Kim, mas de primeiro contato, quando eu olhei para aquilo tudo, ficou tudo muito confuso para mim, porque era uma outra linguagem, uma outra percepção. E aí eu tive que fazer a formação. Eu fiquei tão curioso para saber mais sobre aquilo, entender mais sobre aquilo e do que o pessoal estava falando tanto sobre essa lei do tempo, que eu fui atrás, aí eu fiz a formação em Canela, onde eu encontrei vários terapeutas, era mais de 60 terapeutas com o mesmo propósito de entender a lei do tempo. E nesse processo todo, minha vida se transformou no sentido de percepção, no sentido de capacidade de aprendizagem, no sentido de entender mais as minhas emoções e também poder ter uma visão de mundo diferente. Só que eu levei um processo também para reconhecer que foi através dessa formação que eu tive toda a transformação interna. E quando você está no processo de transformação, você está vivendo ele. Depois que passa um tempo que você analisa as suas conquistas ali. E hoje eu sou bem realizado no sentido de ter me conectado com esse conhecimento. Uma coisa muito boa. Bacana, eu estava pesquisando algumas questões do José Arguelles, tem uma vasta obra, né, aí divulgada, ele já faleceu há algum tempo, mas deixou aí como legado toda essa estrutura das pessoas entenderem sobre essa questão do tempo. Nas nossas conversas aqui, você falou sobre tempo artificial e o tempo natural, ou eu diria cósmico. Qual que é a diferença entre eles? Bom, nós vivemos um tempo que a gente segue através do relógio. E para complementar essa questão de seguir esse tempo mecânico, nós seguimos também o calendário gregoriano, que ele traz uma questão de um padrão para você viver, de quando vai começar o ano e como vai terminar o ano. Então, nós geramos várias expectativas de como nós devemos nos comportar. Só que quando a gente olha essa questão do conhecimento que José Arguelles reuniu para a gente poder ter mais facilidade, a gente começa a entender que tudo na nossa vida é moldado através do tempo, tudo. Até mesmo o dinheiro que a gente tanto busca ter, ele só é permitido porque a gente investe nosso tempo. Feito isso, a gente observa que durante muitos anos e séculos e os períodos que o humano existiu na Terra, sempre teve o processo de escravizar, né? Escravizar a mente, escravizar o comportamento, para conseguir tirar recursos da Terra, né? Através da mão de obra, a gente consegue pegar esses recursos da Terra e usa de uma forma muito distorcida. E muitas vezes a gente nem recebe tudo aquilo que a gente foi capaz de produzir. Dentro desse movimento todo, a gente tem o nosso calendário de hoje, que é o gregoriano, e a gente tem o intuito de seguir ele para trabalhar. A gente usa ele para marcar reunião, a gente usa ele para se encontrar, mas se a gente for observar, quais são os momentos que a gente mais gosta desse calendário? Quando é o final de semana para quem não trabalha e quando é feriado que a gente consegue emendar e ter um tempo para a família. Feitas essas observações, você começa a entender que,
Por mais que eu mude as minhas emoções, a forma como eu enxergo o mundo, se eu sigo um padrão que todo mundo está seguindo, eu vou ter o mesmo resultado. sim. Falando de mesmo resultado, você vai sentir a mesma coisa que o outro sente, porque você está fazendo a mesma coisa. Se você vive num ambiente violento, você vai ter emoções difíceis de lidar e de suportar. Se você vive num ambiente mais saudável, você vai ter mais formas de digerir a realidade e se conectar com uma realidade que é melhor do que a sua. Feito isso, eu sempre vivi naquela corrida de ratos, que ficou bem Hum, famoso esse termo, né? Que é sim. aquela questão assim, vende o seu tempo para ter dinheiro. E esse questionamento me fez perceber que tanto os meus familiares, como os meus amigos, como as pessoas que eu amo e até aquelas que eu não tenho contato, tá sempre numa correria. Ou chegando atrasado, ou ansioso porque quer ver o futuro, mas ninguém está satisfeito. Não estou dizendo que eu já estou plenamente satisfeito, mas é um processo que a gente vai entendendo que, a partir do momento que eu tenho uma coisa que me cobra, eu vou ficar na ansiedade o tempo todo. E esse calendário faz isso conosco. Qual que é o intuito dele no final? Pagar a conta. Quinto Sim. de útil serve para quê, gente? Para honrar com os compromissos, com os boletos. E no passado, a gente pegava o nosso melhor e entregava para o governo, para o império, seja qual for a liderança que estava conduzindo a sociedade, a gente sempre entregava o melhor. Hoje nós fazemos a mesma coisa, só que é velado. A quantidade de imposto que a gente paga, a quantidade de tributo, a quantidade de coisas que a gente compra sem precisar, no final da história a gente nunca compra algo que realmente faz sentido para a gente, sem peso na consciência. Dentro desse movimento todo, eu entendi que se eu ficar nesse tempo mecânico, nessa escravização, eu nunca vou conseguir aproveitar essa realidade, essa vida. E ela é Hum, única. Por mais que a gente possa acreditar em outras vidas, em outros processos, em outras conexões, essa experiência é única. sim. Se ela é única, por que que todos os dias são iguais? Não faz sentido. E a gente vai olhando mais a fundo que ah, as datas comemorativas têm um propósito que não é o meu, têm um interesse que não é o meu. Eu sigo uma correria de final de ano que não é minha. Porque como assim eu vou dar encerrado num ciclo que eu comecei quase no final do ano? Não tem como eu concluir esse ciclo. Eu acabei de abrir esse ciclo. Mas como é final de ano, a gente tem que fechar tudo, fazer o balanço, ver o que que ganhou e o que que perdeu. Dentro do sincronário, você muda toda essa percepção. Eu não sei se eu fui longe demais, devaguei, ou se eu estou respondendo a sua pergunta. Não, de boa. Você falando aí sobre essa questão do sincronário, e a gente fala muito de sincronicidade, né? É, tem a ver ou são coisas assim diferentes? A questão de você entender de uma forma mais didática, sincronário e sincronicidade. Sincronário é a forma que você vai usar para entrar numa sintonia. Sincronicidade, você já está nela, já está vivendo ela, né? Então, quando a gente olha assim, sincronia, qual que é a primeira coisa que as pessoas percebem quando elas começam a se questionar para voltar para o eixo? Horas iguais. As pessoas vão para a internet e vão ver o que que significa 11:11, 12:12, 14:14, seja qual for a hora igual. Só que a gente percebe que sincronicidade é algo que vai além. É eu pensar naquela pessoa, aquela pessoa também pensar em mim e a gente, de forma mútua, se conectar. É eu estar no lugar certo, onde vai evitar uma série de tragédias e uma série de problemas. É eu ter a sorte de me conectar com pessoas que vão elevar a minha vida no sentido de me colocar em outro patamar. Só que, ao mesmo tempo, existe uma outra sincronicidade. Qual que é essa outra sincronicidade? Do tempo artificial. Como que eu me sincronizo com você agora? Através do relógio. Todas as vezes que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo algo mecânico. Ah, Thiago, você está falando isso, mas como que a gente vai viver sem um relógio? Calma. O processo ele não acontece assim, ele é aos poucos, porque como é algo que está difundido e vem se perpetuando há muitos anos, Uhum. a gente vai levar um tempo para voltar ao natural também. O que que eu percebo hoje de diferença na minha sincronicidade? Muitas vezes eu não preciso mandar mensagem para o cliente, ele me procura. Muitas vezes eu não preciso pensar no meu amigo, ele me manda mensagem falando daquele assunto que eu estava pensando também. E muitas vezes eu mando mensagem para as pessoas que precisam de mim, mas não conseguem expressar e a gente se conecta. Que legal O- isso. o- Outra coisa interessante também é, você quer entrar numa sincronicidade com uma pessoa, é perguntar o seu gosto musical.
Você quer conhecer uma pessoa, pergunta o gosto dela, o que que ela faz, porque se você começa a fazer a mesma coisa que ela faz, você começa a entrar em sincronia e a conexão acontece. Por que que a gente se relaciona com o outro? Porque tem coisas em comum. Essas Sim. coisas em comum são a sincronicidade. Agora, o termo Kim, o José Arguelles teve uma fase da vida no México, onde começou a entrar em contato com esse tipo de conhecimento que é ancestral. O que que significa o termo Kim? O kin significa fragmento, pedaço, pedaço de algo. Então, as vezes que eu me conecto com um pedaço de algo, mais inteiro fica a minha realidade. Hum, É a mesma coisa de montar um quebra-cabeça. Nós queremos entender o todo, só que a gente esquece que cada pessoa vai carregar uma parte do todo. Quando a gente fala assim, você é uma centelha divina, quer dizer que a gente está falando assim, você é uma parte divina que eu preciso me conectar para a gente expandir. Não entendi. é eu excluir e achar que eu tenho autonomia de ser autossuficiente. Porque a gente criou também essa crença recentemente que a gente não precisa de mais ninguém, né? Que a gente não precisa criar conexão. Hum. A gente precisa sim criar conexão, a gente precisa sim criar vínculo. Então, muitas vezes, se você quer dar o próximo passo está em outra pessoa, está em outro lugar. Então, o que é resgatar essa memória, esse fragmento de conexão com a Terra. E como é que você está trabalhando isso atualmente? Como que as pessoas podem entrar em contato com você para conhecer mais desta cultura, né, que é muito rica e acompanhar também a sua trajetória em divulgar isso? Então, hoje nós estamos com o movimento Alckmin, que é um movimento que fala sobre a lei do tempo, onde a gente tem os encontros nas terças-feiras às 19. Lá eu abordo sempre esse tema principal para as pessoas entenderem mais de uma forma mais simples o Kim, o tempo. E também faço leituras, onde eu apresento para a pessoa o seu selo de destino, faço leitura da sua onda encantada, tudo conectado com a sua existência, com a sua vida, resgatando memórias, resgatando percepções, principalmente aqueles recursos que a gente às vezes não dá valor, mas está bem na nossa frente. Então a leitura ela é muito profunda no sentido de se reconectar, de voltar para o eixo da Terra. É como se você estivesse nas extremidades da Terra e precisa voltar para o Hum, centro. Então, eu faço as leituras individuais também. O meu canal chama Movimento Alckmin, canal, eu estou junto com a Vanessa, a gente está conduzindo ele, e é um movimento bem interessante, onde todos os dias eu coloco áudios diários também, explicando a energia do dia. Esse é um movimento bem legal. que legal. Então procurem aí o movimento Alkin. Alckmin no YouTube. Você falando de todas essas questões, a gente não pode deixar de tocar nas crenças que cada pessoa traz e a própria sociedade como um todo acaba nos colocando desde que a gente nasce. O quanto dessas questões acabaram te impactando num primeiro momento quando você entrou em contato com esse ensinamento? Foi algo difícil de compreender, até mesmo de se despindo de algumas questões. E se esse era realmente o objetivo de uma tradição, milenar como essa? É um processo de desapego, porque primeiro você aprende várias coisas para você poder se estabilizar, se curar tudo. Só que eu ficava naquela correria de tirar uma crença e colocar outra, tira um trem e coloca outro. Se eu for parar para analisar, humanamente é impossível modificar a minha vida se eu ficar nesse tempo todo de corrigir, 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 corrigir. Tem que avançar e eu tenho que viver. Quando você entende que você é um sistema e não uma coisa só, e você começa a mudar esse sistema, toda a programação vai se atualizar. Então, por exemplo, eu tenho um conflito com a minha família. Eu fiquei preso em várias linhas do tempo, onde eu tive dores e traumas, que ao invés de eu ficar pegando só pedaços deles, eu pego o todo e começo a trabalhar ele cada dia de uma forma diferente. Então, por exemplo, hoje é um macaco elétrico azul. Hoje é uma energia da diversão, energia da alegria, um servir na disposição, na boa vontade. Só que a mensagem principal por trás disso é a gente entender que nosso desafio do dia de hoje é entender que tudo vai estar mais engessado, tudo vai estar mais difícil, no sentido de seriedade. Então, com a nossa energia, a gente vai colocar humor, alegria, disposição e brincar com essa ilusão.
Porque aí eu começo a me tornar um agente da realidade e não só um figurante que está ali a passeio. Aí eu volto para minha presença. E o que que a Terra está pedindo hoje, quando a gente fala de sincronicidade, né? A Terra está pedindo alegria. Se eu for esperar o outro criar alegria, eu posso entrar num abismo dela nunca existir. Então, eu já estou mudando todo o meu sistema de crença no sentido de, em vez de ficar amaldiçoando o dia, ou pensando pesado, ou criando dificuldade, tipo assim, nossa, uma dificuldade, que legal. Deixa eu zoar com a cara dessa dificuldade aqui para criar outra facilidade, né? Então, é nesse processo que eu faço. E aí entra um outro quesito também, que já que você abordou essa questão de crenças, que é aquele efeito que muita gente fala, que é o efeito manada, que também é uma complicação para alguns grupos ou pessoas de deixar isso para ter outra compreensão do mundo, outra compreensão de si. E aí as pessoas se apegam muito ao conhecimento que têm, ou seja, filosófico, religioso, político, como a gente está vendo hoje, e fica ali tipo patinando, não consegue evoluir porque quer defender ali com unhas e dentes aquela ideia. Você chegou a lidar com isso também? E quando você pega um cliente que está assim, como é que você lida? Então, é comum aparecer pessoas que vão te desafiar no sentido do que você carrega de valor e de conhecimento, porque cada realidade é diferente. Então, assim, eu levei um longo processo para entender o que eu vivo hoje. Não é nem que nem melhor e nem pior. Então, quando chega uma pessoa para mim, eu tenho que entender que ela vai levar um tempo também para me entender, porque ela vai sintonizar com a minha energia. Na hora que eu me conecto com ela, a gente está o quê? Oscilando. A gente não conecta. Então, quanto mais estável eu fico, mais rápido a outra pessoa vai entrando no mesmo processo e vai entendendo aquilo. Então, assim, a pessoa vem com preconceito, ou a pessoa vem com questionamentos, ou querer ser tudo à base de comprovação científica, ser uma pessoa Hum. muito racional, me leva no lugar de entender que ela não está indo para o sentir. Falta uma parte dela também. Ela pode ser racional, pode pedir provas se aquilo existe ou não, sim, mas ela tem que vivenciar, porque é algo muito único. Então, assim, eu fui percebendo no meu dia a dia, nos meus Sim. compromissos, a modificação. Se eu fosse de cara já falar assim, não, sincroniza minha vida aí, me coloca no eixo, não ia rolar. É o mesmo processo de ir para academia. Você vai no primeiro dia, você vai sentir só dor. Depois que o seu corpo vai se habituar, desenvolver musculatura e todo o processo. Então, sintonizar a sua mente com o Kim, para você conseguir conversar com o outro, também é um processo. Aí que eu faço convite de toda terça-feira o pessoal poder assistir a aula para aos poucos entender. E Porque essa aula o pessoal pega o link aonde? o pessoal pega o link tanto no canal do YouTube que eu coloco na descrição para quando a pessoa procurar, como também eu envio no WhatsApp. Eu só uso essas duas redes hoje, só o WhatsApp e o YouTube. Preferi me sintonizar com essas duas. E Boa, a gente tem um grupo, né? Acho que a gente coloca os áudios diários. que legal. Falando em questão de conexão, as formas que a gente vê o mundo, as pessoas que acabam se unindo, agregando a nossa ideia, a gente fala de transformação. E durante muito tempo eu ouvi a seguinte questão, Tiago, evoluir dói. Você falou um pouquinho a respeito disso na última resposta. A pessoa que está passando por esse processo e está ouvindo a gente agora, como que ela pode lidar melhor com isso, até para não desistir, não parar no meio do caminho, porque como a gente tem as dificuldades, elas continuam aí. E algumas pessoas têm uma visão meio que a transformação é milagrosa ou vai ser de um dia para o outro, e não é a realidade. Não, não é. O que eu sempre recomendo para as pessoas é ter um lugar de apoio. Por exemplo, quando eu criei o grupo no WhatsApp, foi com a intenção das pessoas poderem se questionar e também criarem uma cultura de conversar a mesma coisa. Porque às vezes você vai querer conversar com o seu amigo, um conhecido, ou com um esposo, ou com a esposa, e aquela pessoa não teve contato com aquela informação ainda. Então você vai se sentir despreparado para responder aqueles questionamentos que aquela pessoa vai te fazer. Então a primeira coisa que você tem que fazer é estudar, para sair dessa dor da ignorância que a gente tem, que é dor porque a gente não sabe como fazer, como conduzir. A partir do momento que você entender, essa dor do crescimento, ela vai ser só uma dor de academia. Não vai ser uma dor de um acidente de carro, um acidente de moto que a gente sai machucado, né?
E outra coisa também é entender que já é uma informação que a gente carrega, a gente só está relembrando. Como assim a gente carrega? Como várias civilizações, como os incas, maias, astecas, egípcios, utilizavam no passado, isso está no nosso DNA. As pessoas falam assim, ah, Tiago, como que está no nosso DNA? A gente tem que parar para pensar que tudo é uma evolução. Então, se aquele tempo funcionava e esse não está funcionando, a gente pode resgatar esses nossos ancestrais e fazer um futuro diferente. Como que a gente vai fazer isso? Entendendo que o nosso DNA carrega informação. A gente pode observar que, como que a gatinha sabe fazer um parto? Vem a outra gata explicar assim, olha, você vai tirar o filhote, você vai cortar o cordão umbilical com Hum, a... Não, é um conhecimento ancestral de instinto que ela tem. E o tempo, ele também está na nossa sobrevivência e no nosso instinto. Tanto que uma pessoa, quando ela é muito equilibrada e tem um dom, ela consegue adivinhar as horas. Tem pessoas que conseguem. Ah, ela pensa e fala assim, olha, é tantas horas, vai chover, não vai chover. Ela olha para o céu, ela já te fala o que que vai acontecer com a previsão do tempo. sim, Nós perdemos isso, né? Outra coisa também que eu acho muito interessante é que, no passado, a gente utilizava uma estaca e, através da luz do sol, a gente sabia as horas. O que que isso influencia? Quanto mais próximo o sol está, mais diferente fica a sombra. E quanto mais distante, mais diferente também fica. Então, até nessa leitura do relógio, na contagem do tempo natural, usando recursos naturais, a gente tinha uma exatidão. Hoje não. Não interessa se o sol está próximo, está distante, se é outono, verão, inverno. Uma consequência disso que a gente vê também é quando a gente entra na questão daquele fuso horário. Não é o fuso horário, é. Tinha antes, tiraram o horário de verão. horário de verão. Aquilo era uma loucura. Você lembra? Uma hora antes, depois, todo mundo ficava assim, igual barata tonta, né? E Então, é tinha, ter uma rede gente- de apoio, né? e tinha gente que acordava mal, né, por causa de uma questão de uma hora, né, ou como afetava O caos. as pessoas, né? E no futuro, Tiago, dentro desses conceitos que você vem aprendendo, estudando, fazendo as suas reflexões e análises, as pessoas hoje estão um pouquinho descrentes de como será o futuro da humanidade, porque tinham uma ideia e até não deixa de ser uma crença, que com a pandemia o mundo iria melhorar, as pessoas iriam melhorar, e acabou a fase mais drástica da pandemia, já vem aí conflitos, guerras que a gente está vendo hoje, e as pessoas estão meio hoje duvidosas de que realmente a humanidade terá um futuro. Bom, você falou aí dos maias, dos incas, que eram civilizações que tinham conhecimento e uma visão de mundo diferente da visão europeia. E dentro da sua experiência até de vida, como é que você enxerga aí o futuro da humanidade? Tem muitas pessoas descrentes com o futuro, quando a gente vai conversar como se fosse algo ruim. Só que eu vejo que, com o avanço de tudo que está acontecendo, tanto da tecnologia e dos comportamentos que a gente está mudando, a necessidade de sentir ela vai ficar muito grande, pelo simples fato da gente não ir para esse lugar. Então, hoje a gente é muito racional e, ao mesmo tempo, está começando a ter uma queda desse nível racional, porque a gente tem inteligência fazendo tudo por nós. O que nos resta é sentir. Então, a gente vai começar a entrar num processo de sentir falta do outro, sentir falta de conexão, sentir Hum, falta de contato físico. Então, eu vejo um futuro muito mais esperançoso do que trágico. No sentido assim, a gente vai passar por um grande conflito, a gente já está vivendo esse conflito, mas é só para a gente ter a consciência que a gente precisa se conectar com o nosso lado humano. Lado máquina é excelente, vai continuar evoluindo, mas o nosso lado humano está precisando ser reforçado. Tanto que ainda as pessoas procuram autoconhecimento, terapia, leituras para solucionar uma dor. sim, Só que o foco principal deveria ser para extrair dons e recursos. O que que você é bom, o que que você faz de melhor, o que que você gosta de fazer, ou como você funciona durante o dia, como que a gente pode criar um ambiente que é saudável para você poder se multiplicar, multiplicar a sua família, como que a gente pode multiplicar a natureza em si. Tanto que, não sei como é aí na sua região, mas na minha, no passado tinha muitos pés de acerola. Era comum você sair e comer pé de hum, goiaba, todo jabuticaba.
hoje é algo mais difícil. Então a gente está ficando distante cada vez mais da natureza. Mesmo eu morando numa cidade no interior, que é aqui onde eu moro, a gente vê o empobrecimento do recurso natural, né? E o convite que eu faço para todos é entender que não é esperar o externo dar essa devolutiva, é a gente agir. Ah, não tem Sim. mais cabecerola? Quem vai plantar? Hum. Entende? Ah, não tem isso? Quem vai fazer? É pensando no todo, né? Não Uma só. mobilização, né? E aí cada um dentro da sua arte, sua característica, vai ajudando a imprimir essa nova visão, né? Aliás, não é nova visão, né? Um resgate, né? É um resgate, né? O pessoal do passado vivia bem com essa visão. Tiago, reforçando aí, deixe seus contatos para quem quiser conhecer mais sobre o Kim, deixar aí canal, telefone, fica à vontade. Pessoal, vou deixar aqui com vocês o link para vocês entrarem no Movimento Alckmin. Lá vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos, onde vocês podem entender a energia do dia, o que que é Kim, o que que é onda encantada, de onde surgiu a lei do tempo. E temos aulas toda terça-feira às 19 horas. Para você receber o link dessa aula, você tem que participar do grupo do Movimento Alckmin. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer muito o convite, agradecer a oportunidade, poder falar um pouco sobre esse assunto. A gente só começou a falar dele, né? Ele é um assunto muito profundo, muito vasto, e é uma coisa que compensa. Compensa você parar e olhar o seu Kim, entender um pouquinho sobre ele e estudar sobre a energia do dia. Só uma degustação, né, Tiago? Só um pouquinho para o pessoal entender que eles têm que ser o agente do próprio movimento. Isso. Eu vou deixar aqui como referência uma das obras do José Arguelles, que é Tempo, Sincronicidade e Mudança de Calendário, a vida e obra visionária de José Arguelles, que serve aí para você conhecer um pouquinho mais. E vai, entra lá no grupo com o Tiago e conversa mais com ele, aí você vai ver quanto conhecimento ele tem e quanto pode te ajudar, né, nessa caminhada, já que todos nós estamos na busca de algo, quem sabe você consiga ali definir que busca é essa. Tiago, um grande abraço e a gente vai se falando aí, tudo de bom. Abraço, tudo de bom.